Olá, boa tarde. Mais de 8 milhões de brasileiros moram sozinhos e quase metade são solteiros. Alguns por convicção, outros porque ainda não encontraram um parceiro. Hoje é o dia do solteiro e o JC Debate aproveita a data para conversar sobre as vantagens e desvantagens de ser solteiro. Recebemos a psicóloga clínica Pamela Magalhães, especialista no atendimento de casais e famílias, e o psicólogo e sexólogo Cláudio Marcos Picasio. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui. Dia do solteiro hoje. Há motivos para comemorar? O que dizer aí para os solteiros? Eu acho que sim. Acho que é para as pessoas se sentirem autorizadas a viver a sua solteirice, né? Embora a sociedade muitas vezes cobre a questão do casamento, tem muita gente também se permitindo viver esse momento, ou por ser uma fase de transição, ou por escolha mesmo. Isso, não, eu acho que é muito importante a gente pensar essa coisa do solteiro que a sociedade, né, como a Pamela estava falando, obriga as pessoas a se casarem, como se casamento fosse a felicidade afetiva. Uhum. E às vezes não, né? A felicidade afetiva de uma pessoa é ser solteira, né? Ela está bem, ela está legal. Né? Porque às vezes o amor é muito complicado, né? Claro. Quer dizer, longe de definição de amor ou de vínculos, né? Mas o amor faz o quê? O amor desperta todos os nossos sentimentos. E tem vezes as pessoas não sabem lidar com as questões amorosas. Então ele desperta não só as coisinhas legais, desperta inveja, desperta ciúmes, desperta raiva, né? Desperta um monte de outros sentimentos. O amor faz isso com a gente, né? Então tem gente que fica muito melhor solteira, né, do que quando está num vínculo afetivo. Né? Agora, por que as pessoas ainda, né, fazem essa relação entre ser feliz, então, e o casamento, né? A felicidade relacionada ao casamento, a ter alguém. Eu acho que a gente veio com uma bagagem cultural muito grande, né? Aí, se a gente pensar na ancestralidade, acho que desde sempre, né? A pessoa precisa, depois de uma idade, casar, tem uma hierarquia aí de onde você tem que estar, né? Então, você tem que conhecer alguém, você tem que namorar, você tem que noivar, você tem que casar. E muitas vezes a pessoa olha o outro solteiro e já quer apresentar alguém, né? Como se isso fosse a solução dos problemas. Então, é muito importante que a gente exercite o autoconhecimento, entenda o seu momento, né? O que é melhor para você, porque a gente fica muito preocupada, às vezes, no que é bom para o outro, né? Isso. Ai, minha família quer que eu case, meus amigos do trabalho me cobram, e de repente aquele momento não é para mim. Eu não tenho essa maturidade, eu não quero dividir ali com outra pessoa, né? Eu quero viver múltiplas relações. E acho importante colocar aqui também para as pessoas refletirem que a sociedade, ela autoriza de um lado, então a gente nunca teve tantos divórcios, né? E tantas separações autorizadas, mas por outro lado, ainda tem uma certa cobrança, né? Então, teoricamente, ok, a separação é aceita, mas sempre tem aquela sombra das pessoas cobrando de alguma maneira, entendendo que o outro não é feliz se ele não tiver casado, e a pessoa também muitas vezes se sente constrangida em viver a solteirice. Eu acho que esse mito amoroso, né? A gente põe numa relação afetiva uma série de questões, né? Então a gente vem desde a questão de gênero, graças a Deus está mudando, mas assim, por que era legal o casamento? Então vai ter a mulher que vai encontrar, o marido vai continuar fazendo o papel que o pai fazia, vai cuidar dela, né? Então é importante essa menina casar porque alguém agora vai tomar conta dela, né? Graças a Deus estamos mudando e as mulheres estão também já preocupadas com a sua profissão, com as suas escolhas, com as suas questões. Então elas não precisam de um marido, né, para poder ampará-las, né? Antigamente o casamento tinha muito esse peso, né? Então a questão de ser solteiro também está muito mais leve, está muito melhor de ser vivida, né? Porque se você encontrou alguém legal, alguém bacana, que você quer dividir, né, uma casa, uma relação amorosa, ótima. Agora você não tem essa obrigatoriedade. Eu na clínica escuto muito isso, às vezes da pessoa, que nem você falou, Pamela, está na hora de casar e ter filho, então precisa encontrar alguém. Não. Está na hora de casar, se eu encontrar alguém bacana e legal, que eu esteja disposto a viver uma relação. Agora acho que tem, né? Tem os solteiros aí por opção mesmo, eu quero ser solteiro e pronto, e tem aqueles que dizem, não, eu quero encontrar alguém e ainda não encontrei, né? Mas falando desses por opção, o que leva essa pessoa a ser solteira
convicto, com Primeiro, convicção? eu acho que é querer mesmo viver a solteirice. Tem aqueles que querem, né? Querem estar ali mais, eu não diria solitários, mas ali sozinhos consigo mesmo, podendo viver múltiplas relações ou não viver relações, né? Estarem mais focados no trabalho. Como ele falou, a contemporaneidade hoje, a mulher mais inserida no mercado, ela não precisa, né? Ela vai se relacionar porque ela quer. Ou então, a gente não pode esquecer também que tem pessoas traumatizadas de outras relações, que muitas vezes sofreram muito e ficaram desacreditados no relacionamento. Tem pessoas ali que, por opção, precisam ainda de um tempo para ressignificar muita coisa e querem estar ali no seu cantinho. Então, são muitos os casos que levam a pessoa a viver essa fase solteira, né, que pode durar o quanto precisar. Mas mais importante ressaltar é que as pessoas, eu acho que estão um pouco mais exigentes, né, como o Cláudio está falando. Porque como eu não preciso mais, né, eu vou me relacionar porque eu quero, porque faz bem pra mim. Porque o que adianta eu estar num relacionamento, eu tô casada, mas eu tô infeliz, que nem a gente brincou ali conversando, sou infeliz, mas tenho marido, então tô num relacionamento abusivo, tô num relacionamento que me machuca. Muita gente ainda pensa assim? Muita. Eu acho que sim, sim. Infelizmente pensa. Quer dizer, se tem um lado aí que a sociedade faz esse marketing de tudo bem, né, mas na verdade não é tudo bem. Né? Agora, a maioria das pessoas procura um relacionamento, né, para disfarçar uma solidão. Claro. Né? Só que isso é uma coisa meio complicada, porque às vezes o casamento aumenta a sua solidão. Né? Então é muito importante você encontrar um parceiro, né? Quer dizer, é quase receita, né? Um parceiro que tenha o mesmo lazer e goste das mesmas coisas que você. Não adianta você encontrar um marido ou uma esposa só para ter ou achar que vai te tirar de uma solidão. Isso. Não, às vezes ela aumenta. É preferível ela sair com as amigas, é preferível ele sair com os amigos, né? Do que encontrar uma relação, né, com esta fantasia de solidão. Você vai encontrar alguém para você brigar. Para você discutir, né? Agora, a gente vê que mais os homens estão querendo ficar solteiros, porque eles não estão querendo mais entrar neste papel do provedor. A gente ouve muito assim, sou solteiro mesmo porque eu não abro mão da minha liberdade. Perfeito. Que liberdade é essa que a pessoa busca Eu acho que isso é tanto? questionável também, porque muitas vezes, como o Cláudio está falando, as pessoas elas buscam nas relações alguém para funções, né? Eu quero alguém que cuide de mim, eu quero alguém que me ajude a pagar as contas, eu quero alguém para ter um filho. Então tem que tomar cuidado, porque isso eu tenho que procurar em mim, né? Eu preciso estar inteiro. Essa coisa de que o outro vai me completar, essa coisa das duas metades, eu não concordo. Eu preciso estar inteiro para encontrar alguém inteiro também, para a gente compartilhar. Porque senão, como você está falando, fica muito pesado para o parceiro. Então, não, vou entrar numa relação e vou perder minha liberdade, né? Vou entrar numa relação que eu preciso fazer isso. Então, a gente tem que aproveitar esse momento social que a gente vive e entender que talvez existam muitas pessoas solteiras, mas que talvez os casamentos tenham mais qualidade, né? Se a gente pensar. Porque eu estou me relacionando com alguém para trocar, para crescer, né? Eu penso que é para agregar. E não para a gente ter uma série de relacionamentos limítrofes. Porque essa questão da liberdade mesmo, eu acho que é importantíssima. A mulher perde e o homem perde. Porque se tem uma fantasia, né, de que um relacionamento afetivo legal é os dois fazerem tudo juntos, né? Então nós temos fome no mesmo horário, nós temos sono no mesmo horário, gostamos dos mesmos programas de televisão, entendeu? Então de que vamos ficar, na verdade, um espelho, um reflexo do outro, né? Então eu vou perder a liberdade de jogar meu futebol de sábado à tarde, entendeu? Eu vou perder minha liberdade de sair com as minhas amigas. Porque ela não aceita, porque né? ela não aceita, porque se não aceita, não, eu vou continuar solteiro. E por que não aceitar? Né? Eu sempre falo que o relacionamento perfeito seria pelo menos de quartos separados ou de banheiros separados, né? Para que ele pode assistir o filme dele, ela pode assistir a novela dele e depois um vai visitar o outro, né? Quando tiver com saudades, quiser fazer um sexo gostoso, um vai visitar o outro. Eu acho que o Cláudio está falando uma coisa importante, que é sobre a individualidade nas relações e a diferenciação. Um relacionamento de qualidade, principalmente nos dias de hoje, eu sou uma pessoa, o outro
solteiro é outro, né? Outro indivíduo, outra pessoa com vontades diferentes. Que hora essas vontades elas vão se encontrar, horas elas não vão se encontrar. E quando não se encontrar, cada um não deve abrir mão das suas vontades, né? Suportar essas diferenças, porque senão o outro se torna uma extensão minha. Sim. Né? Então, a minha vontade tem que ser do outro, e se não for, aí eu entro em conflito, isso desgasta e talvez faça com que os relacionamentos não continuem, né? Não perpetuem, porque eu quero alguém diferente. Eu vou só chamar aqui um VTzinho para trazer mais informações para a nossa conversa. E você, o que pensa sobre os solteiros convictos? Melhor só do que mal acompanhado? Quem é mais feliz, os solteiros ou os casados? A reportagem fez essas perguntas nas ruas de Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. As casadas, mas tudo tem seus momentos, né? Com certeza sozinho. Por quê? Porque, sei lá, né? Se não tiver uma pessoa que ande junto contigo, que ande do seu lado, não na frente ou atrás, melhor sozinho. Eu vivo satisfeita, não tenho o que reclamar. Para mim não existe esse negócio de porque não casei. Qual é a vantagem de ser solteira, na opinião da senhora? Você liberta, não tem ninguém para mandar. É sempre ruim a solidão, né? Tem gente que se dá muito bem sem ter uma parceira, um parceiro fixo, se dá bem sozinho. Então, eu acho que é muito da pessoa, né? Eu acho que não tem relação a felicidade com ser solteiro ou ser casado. Sozinho ou mal acompanhado? Sozinha você tem mais... você pode fazer o que você quiser e mal acompanhada você sofre por isso, você não vive, né? Viver sozinho, com certeza. Sozinho, com certeza. Por quê? Porque você mal acompanhado, você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter sossego e não vai ter paz emocional. A solidão, a pior coisa do mundo é a solidão. Pra mim, né? Eu sou muito caseiro, gosto de fazer as coisas, obedecer minha esposa. Tem hora que ela briga comigo, tudo, mas eu não esquento. Cláudio. Eu acho muito importante a gente fazer uma diferenciação entre ser solteiro e ser solitário e não ter uma relação afetiva. Porque você pode ser solteiro e ter uma relação afetiva. Sim. Você namorar, gostar de alguém e não querer só oficializar, ser casado. Quando nós estamos falando de ser solteiro, não é não fazer uma prática, né, do seu desenvolvimento emocional, de você ter capacidade de se envolver amorosamente, gostar de alguém e manter um vínculo. Você pode fazer isso, né, e manter talvez a sua vida toda como um grande namoro, né? Não sou contra o casamento, mas tem gente que não serve para casar, entendeu? Né? A melhor ideia seria namorar para o resto da vida, né? Porque o casamento pode, e muitas vezes o que acontece, piora a situação. Esse discurso que a gente tem que depois do casamento, melhora, ele vai mudar, ela vai mudar. Não. As pessoas acreditam, né, que vai mudar. Ainda acreditam que tem essa fantasia. Não, na verdade não. Piora porque tem as diferenças e essas cobranças que a gente falou de ser tudo igualzinho. Tem agora aqueles solteiros, né, não por opção, por convicção, mas porque dizem que ainda não encontraram aí a pessoa ideal. Porque o nível de exigência está muito alto? O que acontece? Eu acho que justamente por não precisar, né? De eu poder entender que eu quero ser feliz e para aparecer tem que valer a pena mesmo, que quero alguém para agregar, né? Eu não quero ali alguém para dividir aquilo que é meu. Né? Acho que é importante a gente desmistificar também, né? Como o Cláudio está falando, vamos desmistificar, tirar esse estigma de que solteiro é ser solitário, né? Eu posso estar solteiro ali, mas posso estar com os meus amigos, posso estar mergulhado no meu trabalho, eu posso estar no momento comigo. Eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que estar sozinho é um prato que você precisa aprender a saborear para quando você quiser compartilhar esse prato, você saber com quem você vai compartilhar para poder saborear com gosto. Senão, sempre vai ter um gosto amargo esse compartilhar, quando você se sentir ali obrigado a ter alguém para ser aceito, que eu acho que é um pouco do conceito do pertencimento. Então, para eu me sentir pertencente à sociedade, aceito, bem visto, eu tenho que ter alguém ao meu lado. Eu acho que é importante desmistificar isso, né? E se sentir bem com aquilo que faz bem para você. Agora, complementando o que ela está falando, eu acho que é isso mesmo. Tem muitas pessoas que
querem escolher um parceiro ou uma parceira por currículo. Isso. Né? Então, elas acham que já estão prontinhas, né? Então, o cara tem que ser assim, assado, papapá, papapá, papapá. Se ele não preencher isso daqui, eu não quero. Né? E não serve. E, na verdade, não. Né? Vão em busca mesmo desse príncipe para ela. E com esses pré-requisitos, né? É uma busca sem fim, né? É uma busca sem fim, porque com esses pré-requisitos não vai encontrar nunca. Né? Somos seres faltosos, né? Não somos perfeitos, a não ser nós três, claro. Né? Graças a Deus, humanos. Humanos, somos perfeitinhos, né? Mas somos seres faltosos, temos diferenças, né? E isso é importante perceber do outro. Vai ter alguma coisa que não vai bater. E a gente aprender a negociar. Nós também não somos perfeitos para ninguém. Né? Então, isso é muito importante, saber trocar, porque senão nunca vai ter. Vamos fazer uma pausinha aqui? Claro. Vamos. A gente volta já. Toda mais importante. Já estamos de volta com o JC Debate. No Dia do Solteiro, conversamos sobre o assunto com a psicóloga clínica Pamela Magalhães, especialista no atendimento de casais e famílias, e o psicólogo sexólogo Cláudio Marcos Picasso. Continue aqui participando da nossa conversa. Mais de 8 milhões de pessoas no Brasil moram sozinhas e não vá pensando que sofrem com a solidão. Muitas já se acostumaram e até gostam da vida mais independente. Dona Isolda mora sozinha há 30 anos. Está com 85 e vive bem assim, sem cobrança. A melhor coisa de morar sozinha é fazer tudo que tem vontade sem ninguém dizer nada. Por exemplo? Comer na hora que está com vontade, dormir na hora que está com vontade, tomar banho de porta aberta do banheiro, tudo que é bom. A Dona Isolda não está sozinha. Junto com ela estão 8 milhões e 200 mil brasileiros. É esse o número de pessoas que vivem só hoje no país. E a maioria não quer nem saber de dividir a casa com alguém. Eu gosto de ficar sozinha. Os netos só para visitar? Só para visitar. Eu estou em paz comigo mesma, né? Então não precisa de ninguém, eu converso com meus gatinhos. Quase 40% das pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Ou seja, o perfil típico das pessoas que moram sozinho são aquelas pessoas que constituíram família, casaram, se divorciaram ou ficaram viúvos, colocaram os filhos para fora de casa e continuam morando numa casa bastante grande, onde mais da metade das pessoas moram com casas que têm 5 cômodos ou mais. Ainda de acordo com a pesquisa, esse grupo movimenta mais de 100 bilhões de reais por ano. Esse comportamento já influencia o mercado imobiliário. A pesquisa da FIPE aponta que nos últimos 12 meses, 46% das pessoas que compraram imóveis na capital pretendiam morar sozinhas. Existe um público grande para apartamentos pequenos, apartamentos que ofereçam serviços, apartamentos bem localizados, apartamentos que diminuam a necessidade de mobilidade das pessoas. Janete mora sozinha, mas é difícil encontrá-la em casa. Tem sempre um compromisso na agenda. Eu chegava e dava uma encaminhadinha na minha comida, porque eu depois vou para o Pilates. Então, conforme o que a gente se propõe, é muito normal ir para casa e não encontrar nada. Não é que não encontra nada, né? Eu moro só, mas eu não sou só. Muito bom. Aproveitar o que ela disse, né? Eu moro só, mas eu não sou só. Isso. Diferente. É muito diferente, porque quando a gente pensa numa pessoa solitária, ali, isolada, né, que não vive o social ali, não tem a troca, né, não faz uma atividade gostosa, porque nós somos seres sociais. É importante que a gente amplie, que a gente não se isole ali. Mas isso não quer dizer, né, que a gente precise viver amargurado, né, solitário ali, isolado, mas que a gente não precise viver uma relação se assim a gente não quiser. Então, a independência, a autossuficiência, ela é muito importante, né? Se vier um relacionamento, se for para ser bom, se for para agregar, ótimo. Que fique um alerta também para a gente tomar cuidado de não se isolar nesse lugar, né? De ficar evitando as pessoas, né? Evitar o contato, cada vez mais ficar numa posição muito individualista, porque ter a sua individualidade é primordial.
Mas o excesso da conduta individualista pode ser patológico. E quando perceber que esse limite, né, tá passando dos limites aí? Quando eu começo a não tolerar nenhuma diferença, né? Aquilo que a gente estava falando, namorar por currículo. Ah, não, então se ele gosta de futebol, se ele faz isso, não dá. Quer dizer, quando não tem negociação de diferenças de desejos, né? Quando você se percebe sendo rígido, só pode ser se for deste meu jeito. Se não for assim, não vai dar nada. Pronto, temos aí um problema, né? Porque você não está sabendo negociar. Né? Se você não sabe ir num cinema, não ver um filme que ela pode gostar de uma maneira diferente, aí está muito complicado. Se ela não acompanha ele numa outra questão, também está muito complicado, né? Agora, eu acho que a solidão tem muito mais a ver com a dificuldade da pessoa de comungar alguma coisa. Isso. Porque ela pode nem ser solitária de alguém, mas como aquela senhora falou, eu tenho meus gatinhos, eu não me sinto solitária. Você pode ter uma planta que você cuide e não se sentir solitária. Você pode ter muita gente que tem a questão da fé e não se sente solitária, né, por causa da sua religião. Quer dizer, você comunga com alguma coisa, você troca com alguma coisa, aí você não fica triste. Agora, muitas pessoas aí, né, se mantêm, estão solteiras também porque idealizam demais um parceiro? Sim, eu acho que como a gente está, essa era, né, das redes sociais, então você coloca lá exatamente as características que você quer, então você faz uma idealização daquilo que você acha que socialmente se encaixe para você. Então, quero alguém com tal altura, que seja bonito, que tenha um trabalho tal, porque eu não quero que eu tenha que carregar marido. Então, você desenha algo e aí aquela pessoa, ela tem que se encaixar naquilo que você desenhou. E aí fica muito difícil, porque aí eu não consigo ter o espaço para enxergar o outro como um legítimo outro, né? Como alguém ali que eu vou descobrir aos poucos. Eu vou muitas vezes estranhar que aquela pessoa não se encaixa naquilo que eu desenhei. Então, eu fico muito intolerante às frustrações. Acho que um gancho do que o Cláudio está falando para a gente falar aqui é o egoísmo. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair, né? Ser só é uma coisa, ser egoísta é outra, né? De eu não conseguir transitar com grupos, então no trabalho eu vou me prejudicar, né? Com os meus colegas eu vou me prejudicar. Um relacionamento, ele fica incompatível com essa postura. Agora, por falar, né, na tecnologia, até papel das redes sociais, né, trazendo aqui para essa geração, né? Um estudo norte-americano mostra que a geração atual é a que menos faz sexo desde 1920. E os pesquisadores apontam aí entre os principais motivos justamente o uso da tecnologia. Claro. Né? Porque eu acho que é justamente isso, né? A tecnologia, ela impede, né? Ela diz que facilita o contato, mas na verdade ela impede, né? Porque você, quando está na rua, você é obrigado a conversar com outra pessoa, você é obrigado a conversar. Ali você conversa pelo WhatsApp, por onde for, né? Você não gostou, deleta. Né? Então, você vive de uma forma que você não tem um contato humano e com uma fantasia de estar preenchido. Você está preenchido com palavras, você não está preenchido com contato. E complementando o que a Pamela falou, eu acho que é essa coisa, você põe tantos requisitos e às vezes você encontra essa pessoa do requisito e chega lá não dá química. Aí você vai se apaixona por alguém que não tem nenhum daquele requisito, né? E aí você se frustra. Como assim? Eu sempre idealizei isso, né? É a brincadeira que todo mundo faz quando compra um sítio, né? Meu sonho é ter um sítio. É alegria quando compra e alegria quando vende, né? Porque eu acho que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Realizei, mas dá um trabalho do cão, coisa e tal, não é fácil. Aí eu vendi e fiquei feliz. Agora as pessoas reclamam muito também, as pessoas estão muito superficiais, né? Ninguém quer saber de nada. Isso está acontecendo mesmo? Eu ia até falar sobre o que o Cláudio está falando das redes sociais. O que acontece? As pessoas têm múltiplos relacionamentos ali superficiais. Então, conversam com muitas pessoas ao mesmo tempo e isso aliena muito os encontros físicos, né? Então, quando você fala que nunca se teve tão pouco sexo comparado a antes, é porque as pessoas falam com muitas, vão pulando de galho em galho e muitas vezes não aprofundam um vínculo a tempo de chegar na sexualidade, porque a sensação é que sempre tem algo melhor. Né? Estou conversando com esse, aí eu posso ir naquele. São múltiplos, mas menos intensos. Eu vejo, às vezes, até uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vejo que as pessoas, às vezes, fazem mais sexo com mais facilidade do que conversam. Então, eu já recebi muitas coisas, um exemplo do consultório. Ah, não, a gente foi, transou legal. Eu falei, e aí, vocês vão se encontrar? Não, isso é muito íntimo para perguntar. Então, peraí, é muito íntimo perguntar se vocês vão se encontrar
E não é íntimo fazer sexo, né? O que é essa intimidade? Né? O que a gente está falando aí? Né? Isso é uma outra questão que a gente pode entrar. Mas eu não sei, eu fico pensando o que é essa coisa que as pessoas falam, que as relações estão muito superficiais, né? Ser superficial, talvez as pessoas estejam utilizando como termo assim, não corresponde àquilo que eu quero, né? Eu vejo uma juventude nova entrando aí, tendo uma relação muito mais profunda do que talvez gente da minha idade, que estou com quase 60 anos de idade, né? Ser superficial é o quê? É a falta de conversa, é a falta de papo, é a falta de comungar coisas ou é a falta de encaixar ou ter ideias iguais? Né? Tem muita gente que troca, acha que é superficial se você pensa de um jeito e eu penso de outro, né? Ou porque você não quer casar e eu quero casar. Né? Então, ser superficial é porque nossos desejos são diferentes. Né? E eu acho que as pessoas estão trocando bastante. Falta um minutinho aí, então um recadinho final aí para os solteiros que estão nos assistindo. Eu acho que as pessoas elas devem pensar se esse momento é importante para elas, né? Focar mais em si, menos no outro, entender que esse é o teu momento, se você está feliz assim, que você continue assim, né? E se você quer estar com alguém, que vale a pena, que seja alguém ali que vai compartilhar com você, que vai permitir que você seja você, né? Que se relacionar, que as relações não sejam tão dependentes, né? Com essa dependência que você perca-se de si. Acho que é muito importante, porque você ter a si mesmo, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Que a gente possa estar inteiro e se relacionar com o outro inteiro também. Eu acho que os solteiros convictos que sabem disso, então aproveitem e curtam bastante. Né? E aos solteiros que querem encontrar alguém, então fiquem mais espertos em abrir mão. Né? Peguem essa listinha, né? Joga fora, né? E vai arriscar conhecer o outro. Às vezes a pessoa é tão legal, às vezes está aquelas histórias bonitas que a gente vê, é o melhor amigo, a melhor amiga que você já conhece ela perfeitamente. Ninguém é perfeito, então não vamos tentar achar esse modelo idealizado para tentar ser feliz, né? De resto, vamos, né, curtir esse vínculo amoroso e a solteirice que vale a pena. Maravilha, muito obrigada pelo papo, pela conversa aqui hoje. Muito bom. Obrigada, muito bom. Até uma próxima. Até. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã, 12h30. Uma ótima tarde para você.